Meus queridos irmãos e amados amigos, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso canal Entendo que Lê para mais um vídeo, mais uma porção bíblica, mais uma temática. E hoje trazendo uma resposta para o irmão que nos fez uma pergunta ontem a respeito da passagem do cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu. Ele diz o seguinte: Pastor Mauro, o Evangelho escrito por Lucas diz que Jesus entrava em Jericó. E já Marcos narra que Jesus saía de Jericó. Jesus entrava ou saía de Jericó. Mateus diz que era 2 cegos. E por que Marcos e Lucas diz que era só um? Então vamos chamar a vinheta e depois da vinheta abordaremos esse assunto. Amém? Deus os abençoe e voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta. Amados, vamos dividir por pontos. Primeiro ponto. Lucas diz que Jesus entrava em Jericó. Marcos diz que Jesus saía. Há alguma contradição entre eles? A Bíblia ela é contraditória? Não, irmãos. A Bíblia ela não é contraditória. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ela é infalível. A Bíblia responde ela mesmo. A Bíblia responde a própria Bíblia. Então nós vamos dividir por pontos. O primeiro ponto que eu quero contar para os irmãos aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, é que existia 2 cidades, por nome de Jericó, no Novo Testamento. No Antigo Testamento existia só uma, que foi aquela que foi conquistada pelos hebreus, que Moisés leva até o Rio Jordão, e a partir do Rio Jordão foi pelo comandante Josué. A Nova Jericó não foi construída por Herodes. Lá ele fez a sua fortaleza, fez o seu palácio, chamado Antônia, e foi lá que ele deu a sua festa natalícia, onde Salomé, sua sobrinha, filha de Herodia, mulher do Filipe, que o Herodes tinha tomado a mulher do próprio irmão e agora queria tomar a sobrinha, a filha do Filipe. Ela vai dançar e ele vai se sentir seduzido e vai oferecer metade do reino para a menina. O que ela pedisse ele daria. Então ela vai pedir a cabeça de João Batista. Então existia a Nova Jericó, reconstruída por Herodes, ficava a cerca de 4 a 5 quilômetros uma da outra, e existia a antiga Jericó. Então provavelmente Jesus saía de uma e adentrava na outra. Então não há contradição nisso. É porque os evangelistas ele não explicou de qual Jericó Jesus estava entrando. O segundo ponto era 1 ou 2 cegos. Mateus diz que eram 2 cegos. Marcos e Lucas diz que foi um cego que foi curado. Também isso, irmão, não é contradição. Também não há contradição no texto. Você tem que entender que os evangelhos, escrito por Mateus, Marcos e Lucas, foram destinados para pessoas diferentes, para públicos diferentes. Por exemplo, Mateus, ele escreveu para o seu próprio povo, escreveu para os judeus. E Mateus, irmão, por escrever para os judeus, ele tinha que trazer o máximo de prova, de conteúdo, ele tinha que ser eloquente para convencer o judeu de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o grande rei, o desejado dos judeus, que
que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Então, o Mateus, dos 3 evangelistas, é que ficou com a missão mais difícil, de convencer o seu próprio povo, né, que o seu Messias, que o Cristo, o que foi anunciado lá nos profetas, era Jesus Cristo. Então ele tinha que ser convincente, ele tinha que buscar o máximo de prova possível para tentar convencê-lo, né, de que Jesus era o grande rei, né? Sem contar que Mateus foi uma testemunha ocular. Isto é, Jesus ele era um dos 12 discípulos de Jesus, enquanto que Marcos ele era moço de Pedro e Lucas moço de Paulo. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gregos, né? Através de Teófilo. Quando ele diz, ó excelentíssimo Teófilo, ele está escrevendo para Teófilo, que era um grego, e Paulo e Lucas também, ele era gentil. Então para o Marcos foi mais fácil, né? É tanto que ele, dos 3, é o único que vai identificar, né? Identificar o filho de Timeu. Ele não revela o nome do cego, mas sim de quem ele é filho, porque Bartimeu não era o nome do cego, e sim de quem ele era filho, porque a palavra Bar quer dizer filho, Timeu, filho de Timeu. Naquele episódio que Jesus pergunta para o discípulo o que o povo diz a respeito, o que o povo diz que eu sou. Aí os discípulos vão dizer, olha, uns vão dizer que o Senhor é Elias, outros João Batista, outros vão dizer que o Senhor é Jeremias, outros vão dizer que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus diz para eles, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai se levantar e vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se maravilha e diz, muito bem, Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Então entenda uma coisa, o nome de Pedro não era Simão Bar-Jonas, o nome dele era Simão, filho de Jonas. Era isso que Jesus estava dizendo. Simão Bar-Jonas estava dizendo que Simão era filho de Jonas, né? Depois Jesus muda seu nome para Cefas, que quer dizer Petros, que no português é Pedro. Então o nome do cego não era Bartimeu, somente uma indicação de quem ele era filho. Provavelmente Timeu seria conhecido dos romanos, porque quando Marcos fala que o filho de Timeu era cego e vivia ali na beira do caminho a pedir esmola, ele estava identificando Timeu. Olha, é o filho de Timeu que estava na beira do caminho, e Jesus o curou. Na mesma forma, os judeus aguardavam, e sim Mateus tinha que, de uma certa forma, irmão, ser convincente, porque os judeus, irmão, eles passavam por uma experiência difícil. Surgia, pelo menos antes de Jesus, surgiam muitos falsos cristos. Então Lucas, ele não tinha a necessidade que Mateus teve, porque quem aguardava o Messias, o Cristo, o Rei, era o povo judeu, e essa missão ficou para Mateus, né? Então Mateus, ele teria que ser convincente. Então ele vai falar, olha, eram 2 cegos, né? E Jesus curou os 2 cegos. Os 2 cegos foram curados, né, da sua cegueira, voltaram a enxergar. Então ele teria que provar que Jesus é o Cristo, né? É o grande rei desejado do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então não há contradição na Bíblia, irmão. Não há contradição na Bíblia. A Bíblia, ela não é contraditória. A Bíblia é a inerrante, a infalível
palavra de Deus e você diz amém. E até o próximo vídeo, no nome de Jesus.